O Iluminuras recebe hoje um professor de Direito com uma relação íntima com a literatura e também uma romancista que acaba de lançar mais um livro. Alexandre Costa e Adriana Igrejas são os convidados deste Iluminuras. Adriana, bem-vinda ao Iluminuras, obrigado por aceitar o convite. Quando surgiu essa sua paixão pela literatura? Então, surgiu muito cedo, na escola, com os primeiros livros que eu li, que eram aqueles paradidáticos, né, passados mesmo pela professora para averiguar a leitura. E alguns deles eu gostei bastante, então eu comecei a pegar esse gosto, né, por ler, passei a frequentar a biblioteca da escola e daí eu não parei mais. E você tem livros e autores preferidos? Você tem uma lista, por exemplo? São vários, né, para citar todos, não ser injusta, né, mas aí eu diria que eu gosto muito dos clássicos, eu sempre me inspirei muito em Machado de Assis, eu acho ele genial. Eu gosto muito também de José de Alencar, que um dos meus livros favoritos é José de Alencar, que é Senhora, acho um livro maravilhoso, adoro. E gosto também muito de alguns infantos juvenis, que eu já trabalhei, né, em escolas com esses livros, então eu acho muito assim o texto deles, um texto muito sucinto, muito direto, com a linguagem do jovem, ao mesmo tempo uma literatura bonita, né, gostosa de se ler. Eu citaria o Ivan Jaffe e Pedro Bandeira. E gosto de alguns internacionais também, como a Meg Cabot, eu acho muito divertida a leitura dos livros dela. São vários, é difícil de citar todos. E como esses autores te influenciaram como escritora? Então, eu acho que eu sou o resultado da mistura de várias leituras. Não só desses autores, como de todos os outros autores, né, que eu li. De Machado, eu posso dizer que eu me inspirei naquela literariedade que ele tem, que é de contar as coisas de um jeito diferente. Eu podia dizer daquela forma mais corriqueira, mas não, eu vou dizer de uma forma diferente. E então eu procuro colocar um pouco disso. Lógico que Machado é Machado, eu nunca vou, né, chegar no nível do texto dele, mas a questão de colocar as coisas de maneira diferente, isso me surpreende. Eu até lembrei agora de um outro autor também, que tem essa característica atual, estrangeiro, é o Marcos Zusak, A Menina que Roubava Livros, que é fantástico. Ele também tem essa coisa de te surpreender com uma frase. Eu gosto muito disso. E do José de Alencar, por exemplo, a parte romântica, o enredo, a história envolvente, então eu gosto disso também. E aí, desses outros mais atuais, a linguagem trazida para os dias de hoje, que se torna uma coisa mais prazerosa para a leitura e mais fácil, uma leitura mais tranquila. Qual é o seu público? Infanto-juvenil, juvenil? Então, eu escrevo coisas bem diferentes. Então, meus contos, eles são mais adultos. Na parte de romance, o meu primeiro romance é um romance adulto, mas o público infanto-juvenil, vamos dizer assim, a partir dos 13, 14 anos também recebeu bem, gostou do livro, agradou também. E o novo livro, ele já traz esse público, assim, seria mais jovem adulto, né, a partir da adolescência. Eu estou com ele aqui, A Babá Gótica, que você acaba de lançar. Isso. Adriana, queria que você contasse um pouquinho qual é a história e o que te levou a escrever. Então, A Babá Gótica foi uma coisa interessante. Eu estava andando perto de um cemitério e aí me veio na cabeça o título de A Babá Gótica. Porque eu ando assim na rua e vou pensando em umas histórias, assim, as coisas vêm na minha cabeça. Aí, A Babá Gótica, poxa, vou escrever um conto. Primeiro, a ideia inicial era um conto. E aí eu cheguei e anotei que quando tem essas ideias, às vezes vem uma frase, às vezes vem um diálogo, uma personagem, ou mesmo uma história inteira para um livro. Aí eu chego em casa, anoto, eu não consigo me acostumar a usar no celular, eu preciso anotar no papel. Aí quando eu chego em casa eu anoto. Aí eu anotei A Babá Gótica, aí ficou guardado aquilo ali e depois então eu fui desenvolvendo essa ideia. Quem seria essa babá gótica? Por que ela seria gótica? Por que ela seria babá? Né? Como e qual seria essa história? E aí foi vindo. E em determinado momento eu vi que
dava um romance, não um conto apenas. Então vou escrever um romance, não vou escrever um conto. Agora você chegou a escrever o conto e depois ampliou? Não. Quando eu comecei a escrever, eu já tinha amadurecido bastante a ideia e eu já tinha decidido que seria um romance. E como é que é o seu processo de sentar e escrever? É de dia, de noite, de madrugada? Tem alguma particularidade ou não? Bom, a única coisa que eu posso dizer é que de madrugada não, porque eu preciso dormir. Então, eu não sou notívaga, se eu não dormir, eu não sou ninguém, então eu preciso dormir. Então, tem que ser durante o dia, pode ser final de semana, nas férias eu produzo muito, né, quando eu tenho mais tempo. É o horário que der, o momento que der, do jeito que der, eu escrevo quando me vem aquela vontade de escrever. Eu gosto, assim, de separar algumas horas, porque quando eu começo a escrever não pode ser uma coisa assim de parar, né, eu preciso de algum tempo. Então, quando é um dia que eu sei que eu acho que eu vou ter algumas horinhas, então, aí eu sento e escrevo. Bom, Adriana, vou pedir para você ler um trechinho, então, aqui pra gente, por favor. A pequena Ana Beatriz ganha uma babá misteriosa de aparência mórbida. Ela seria uma bruxa? Uma louca? Ou apenas excêntrica? É o que Lourenço, meio-irmão de Ana, vai tentar descobrir. Por mais que ele se sinta irritado com a moça e sua aparência incomum, não pode evitar sentir-se intrigado e atraído por ela. Ele está disposto a tudo para resolver aquele mistério e tentar entender o que realmente estava acontecendo, e poder entender os seus próprios sentimentos em relação àquela moça e descobrir, afinal, quem era aquela babá gótica. E a gente está aqui com alguns dos seus livros, não só a Babá Gótica, que você acaba de lançar, tem mais 3 aqui, e você já me disse antes aqui da gente começar a entrevista, que você começou a ler e escrever desde cedo, mas começou a publicar tarde. Por quê? O que acontece? Quando eu era criança, né, assim, 7, eu não me lembro bem se foi com 7, com 8, por aí. Eu comecei a escrever versinhos, e aí meu pai costumava fazer versos também, nada profissional, nada disso não. Aí minha mãe achava bonitinho, foram me incentivando, eu levava para a professora da escola, achava bonitinha, a poetisa da turma, tal. Aí eu fui me animando, comecei a escrever histórias curtas, contos, e algumas coisas que eu achava que era romance na época, não era muito curto ainda para ser. Fui me animando com isso, comecei a escrever. Passou a ser um hábito, mas meu pai, ele me disse o seguinte: minha filha, não seja 2 coisas na vida, artista ou professora, porque morre de fome. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, escritor é artista, né? Então não vou ser. Aí acabou que, mais tarde, acabei virando professora, não adiantou nada, né? Tudo que ele não queria. Tudo que ele não queria. Mas eu fui fazer letras justamente para desenvolver, que eu achava que seria uma área boa, né, para desenvolver a escrita, já pensando nisso, porque antes disso eu me desviei, fui para um caminho totalmente diferente, porque no 2º grau, na época, ensino médio hoje, eu fiz mecânica no Cefet. Bem diferente. Então eu falei assim, não vou fazer isso, não vou escrever, vou para a área técnica, mas não deu jeito. Eu cheguei, não é o meu caminho, não é a minha praia, não é isso aqui. Então eu fui para as letras. Aí nas letras fui dar aula e voltei a escrever na faculdade. Comecei a participar de concursos literários e tudo isso. O que me animou a publicar foram 2 coisas, mas já bem tarde, porque eu levei muito tempo, né, fazendo, e também eu casei, tive filha, a vida vai rolando, né, a gente vai se enrolando com ela. Então, o que aconteceu? Eu comecei, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a ler livros mais atuais, que durante o período da faculdade eu li muitos clássicos. E aí, quando eu li aquela literatura clássica, eu nunca vou escrever assim, né? Aí, quando eu comecei a pegar os mais atuais, eu olhei, opa, isso aqui eu sei fazer. Então, isso me animou. Outra foram os concursos literários, dos quais eu participei, e aí eu comecei a ser indicada, meus contos, né? Os meus textos começaram a ser publicados em antologias, através desses concursos, e então por causa disso eu falei, nossa, então eu acho que agora dá, né? Eu recebi um diplominha da Academia Brasileira de Letras pela excelência do texto publicado e tal. Parabéns. Então, foi o primeiro, né, publicado, foi pela Academia Brasileira, foi um livro pela Academia Brasileira de Letras, em parceria com a Folha Dirigida. Aí eu falei, não, então acho que agora está na hora. Aí foi que eu, né, engrenei na escrita do romance, e aí saiu o primeiro romance. E qual que é a diferença desses livros, dos primeiros, para a Babá Gótica? Bom, de conto já é diferente, né, porque é um gênero diferente. O primeiro romance, ele é mais adulto,
mais complexo, então tem uma coisa mais psicológica, né? Ele é mais de aventura, tem muita ação, então ele é bem... Já a Babá Gótica, já um público mais jovem vai gostar mais, e é uma história um pouco mais simples, não tem a complexidade que tem o primeiro. Então, nesse aspecto, a narrativa ela é bem mais... É linear também, porque o primeiro romance ele começa e depois volta no passado, né? Então ele é um pouco mais complexo. Outra curiosidade, você falou que não se acostumou, né, com smartphone, de digitar aqui no celular. Você anota no papel e depois leva para casa, você guarda na memória? Eu guardo na memória, mas eu tenho que anotar logo antes que eu esqueça, no mesmo dia, de preferência. Se eu estiver em casa, eu já anoto, se eu tiver algum papel perto, eu anoto. E eu sei também que você, inclusive no trem, indo para algum outro local, no deslocamento, você também costuma escrever? Escrevi um capítulo inteiro desse primeiro romance dentro do trem. Porque na época eu não tinha, foi quando eu comecei a escrever, né, a Fórmula da Vida. E aí eu já levava os papéis de rascunho e eu escrevia quando eu conseguia sentar, né? Aí eu ia escrevendo, depois eu digitava. Antigamente eu não conseguia digitar direto no computador. Eu precisava escrever no papel primeiro para passar para depois digitar. Mas agora eu já consigo, agora eu já faço direto, né? Que economiza um tempo enorme. Mas os velhos hábitos, às vezes eu volto e meio, não, deixa eu escrever no papel e tal. E aí escrevi muita coisa, assim. Adriane, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Iluminuras. Eu é que agradeço. Obrigada, Paulo. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o Alexandre Costa. Não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar dessa vez com o professor da Universidade de Brasília, Alexandre Costa. Professor, obrigado pela presença. Eu já começo perguntando para o senhor quando é que a leitura, que a literatura começaram a fazer parte, efetivamente, da sua vida? Eu venho de uma casa em que sempre se leu muito. Então, desde muito pequeno, eu via, né, os meus pais lendo. E naquela etapa da vida que você queria fazer as coisas autonomamente, eu queria aprender a ler. E até uma das minhas primeiras manifestações, tanto do gosto pela leitura quanto de revolta, foi quando eu era muito pequeno, no começo da escola, ainda no maternal. Eu estava naquela fase em que a gente ficava fazendo desenhos de tinta com a mão e fazendo exercícios de coordenação motora, e eu me revoltei contra aquilo e disse que eu não queria mais essa escola, porque eu queria lá aprender a ler, para eu poder ler as minhas revistas em quadrinho, para eu poder fazer aquelas coisas como, né, imitando os pais. E me neguei a ir, passei uma semana em guerra com a família, me trancava no banheiro, até que, né, meus pais falaram com a escola e me trocaram de ano, me adiantaram um ano para realmente a turma de alfabetização. Então, desde o início eu tinha essa relação. Durante toda a minha infância eu sempre tive essa relação com os livros, né, com a leitura das revistas, em quadrinho especial, que é o que a gente lia nessa idade. E entrando na adolescência, é que eu comecei, como todo mundo, né, a ter um acesso a uma literatura mais complexa. Então, sempre foi marcante para mim as bibliotecas. Quando eu era do ensino médio, por exemplo, eu sempre ficava lá, né, garimpando a biblioteca, atrás de saber o que tinha de interessante, né, uma época em que eu li muito Hermann Hesse, muito Frank Herbert, né, Duna, que são livros que me abriram um espaço muito grande para umas leituras posteriores. Eu sei, inclusive, que nessa época você descobriu Kundera, cedo ainda, mais um autor especial, não é isso? Isso, Kundera para mim marca realmente a minha entrada numa literatura mais adulta, inclusive porque era muito difícil. Eu li Kundera a primeira vez. Era um livro que eu me interessei por ele porque ele apareceu na minha casa, o Antim emprestou para minha mãe leu, meu pai leu, e eu vi aquele livro ali e fui ler também. E é um livro que envolve muito a questão da subjetividade, da sexualidade, de múltiplas relações com o mundo. E aos 15 anos, quando eu fui ler ele pela primeira vez, me encantou toda aquela complexidade, mas evidentemente eu não entendia bem essas questões. E aí, de lá para cá, eu acho que eu já li esse livro umas 6, 7 vezes, já perdi a conta das vezes que eu li, porque
porque de tempos em tempos eu releio. Então foi a minha primeira experiência marcante também da releitura, né, quando eu fui reler o Kundera alguns anos depois, ver que o que eu entendia sobre ele era muito diferente, né, pela minha mudança. Então, desde essa época, cada vez que eu leio o Kundera de novo, eu descubro o que mudou em mim e vou vendo, lembrando e comparando, né, as interpretações diferentes, o que eu aprendo com ele, o que eu vejo em especial nos livros dele. E o Kundera, ele tem essa peculiaridade de ser um sujeito que, de certa maneira, escreve o mesmo livro várias vezes, ele vai estendendo essa obra. Então eu li provavelmente a obra toda literária dele e é um autor que eu sempre volto, né? E cada vez que eu tenho alguma dificuldade de compreensão do mundo, eu vou ler o Kundera porque ele me ajuda a ver melhor as coisas. Que outros autores e livros você destaca? Tem uma ligação com os clássicos que é relevante, né? São livros que eu acho que, especialmente no campo do direito, ninguém pode deixar de ler, como Um Crime e Castigo, né? O Dostoiévski é um grande autor, né? Se alguém não for ler nada na vida e for ler alguma coisa, assim, ler O Grande Inquisidor, que é aquele conto que é uma parte dos irmãos Karamazov, né? Que é um pouco o resumo, é um livro dentro do livro e que é o resumo da literatura moderna. E então esses livros são fundamentais, né? Na América Latina também tem autores fantásticos, né? Que eu acho que devem ser lidos por todos, como um Vargas Llosa, Garcia Marquez. Quer dizer, esses autores abrem um espaço de percepção muito grande sobre o mundo e sobre a nossa própria realidade, né? E, evidentemente, no Brasil, creio que o livro mais importante, eu costumo dizer nas minhas aulas até que é o melhor livro que já foi escrito, é O Grande Sertão. O Grande Sertão é um livro fundamental para várias coisas e para o direito em especial, porque um dos núcleos do livro é um julgamento, né? Então, esse choque de modos de ver, esse choque de modos de gerir as obrigações, as lealdades, as punições, isso aflora no Grande Sertão de uma maneira absolutamente fantástica. Eu sei também que a sua relação com Vará é especial. O Luiz Alberto Vará é um grande amigo, né? Faleceu há poucos anos atrás. E antes de conhecê-lo pessoalmente, eu li muito dos livros que ele tinha escrito, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu logo encontrei alguns livros. E o livro que ele mais gostava, né? Até ele dizia isso, o livro dele que ele mais gostava é A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei perplexo, porque o título já é um título desafiador e literário, né? E aí ele começa o livro fazendo um cotejo de Cortázar de um lado e Jorge Amado do outro, e colocando as questões de uma carnavalização da epistemologia. E essas reflexões são reflexões extremamente complexas e que são feitas dentro dessa relação do direito com a literatura e com a filosofia. E aí, percebendo essas relações, isso nos deixa também muito mais livres para pensar coisas novas, né? Para trazer essas novas metáforas, para observar o mundo de outros modos. Então, com o Vará, em especial, eu aprendi que esse campo é um campo muito fértil e que a gente pode explorá-lo com criatividade, que a gente não precisa deixar esses mundos estanques, né? Como se a gente pudesse ler os livros, mas tivesse que fazer um conhecimento jurídico de famas, né? Como vou fazer uma pequena pausa então, professor, para a gente lembrar um pouco sobre a vida e a obra de Vará. Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires e pós-doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de Brasília, Luiz Alberto Vará lecionou por mais de 40 anos e publicou mais de 40 livros, entre eles O Saber Crítico e O Senso Comum Teórico dos Juristas, um de seus mais importantes textos jurídicos. A partir desses livros, de clássicos ou não, qual é a relação que o senhor traça entre a literatura e o direito? Olha, as relações entre direito e literatura são várias. Eu acho que várias das reflexões relevantes sobre o direito a gente vai encontrar na literatura, né? Lendo Dostoiévski, lendo o Rosa,
a gente aprende muito mais sobre certas questões que são muito relevantes para a fixação do direito, para a compreensão do direito, do que lendo vários textos dos que são teoricamente jurídicos. E essa compreensão eu acho que é fundamental na formação também dos juristas, né? Uma das minhas experiências pedagógicas mais gratificantes, né, foi dentro da Universidade de Brasília, quando eu criei, ou propus, e felizmente alguns estudantes toparam essa iniciativa, de criar grupos de literatura. Não era nem exatamente grupos de direito e literatura, porque o que era proposto a eles é que eles lessem os livros e discutissem o livro na sua complexidade, e não que simplesmente tentassem traçar relações, né, entre o direito e a literatura, o que possibilitava que essas relações ficassem ainda mais complexas. Então, esses grupos, que a maioria deles ocorreu no começo dos anos 2000, são pessoas que escolheram textos muito grandes e complexos e viravam as noites lendo os textos, porque não era para a disciplina. Eles tinham um grupo, eles definiam o seu próprio cronograma. Então, nesse exercício de autonomia e nesse exercício de exploração, tanto dos livros quanto, né, deles próprios, né? A entrada na universidade também marca um momento muito relevante para que as pessoas entendam melhor a si próprias, né, e façam perguntas que não faziam antes, né? Essa abordagem literária é muito fundamental para a pedagogia, né? Creio que não só para o direito, mas para qualquer outra área, especialmente de áreas que lidam com relações humanas. Essa experiência mudou quem? Você e nos alunos? Mudou muito, tanto a mim quanto a eles, né? Para mim foi extremamente relevante e fez com que de lá para cá eu tenha feito sempre esforços para agregar a literatura às minhas estratégias pedagógicas. E se você conversar com qualquer um deles, você vai ver que foram experiências que modelaram o modo deles de ver o mundo, né? Até teve um grupo em especial que fez essa experiência durante pelo menos uns 3 semestres. Então eles começaram lendo e o último dos grupos que eles fizeram era um grupo de escrita. Então eles produziram obras literárias, né? Produziram contos a partir dessas experiências. Então esse trânsito foi um trânsito muito importante, né? Para mim e para eles. Para terminar, professor, que livro ou que livros seus alunos não podem deixar de ler? Eu acho que o livro fundamental é O Grande Sertão. O Grande Sertão é um livro que ninguém deveria deixar de ler, né? Os Irmãos Karamazov são, dentro da literatura universal, é um dos principais livros que a gente também deveria ler e reler sempre, né? Eu sugeriria o Kundera, né? Que qualquer livro dele é primoroso. E talvez para o início de pessoas que estão começando nesse campo, Os Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Esse é um livro primoroso, que ele é curto, ele é poético e ele tem uma densidade filosófica imensa. Então, a gente aprende muito com ele e fica deslumbrado com as imagens que são construídas. Creio que são, entre muitos outros, são livros que não podem deixar de ser lidos. E, até pela proximidade, né, faz pouco tempo que morreu Manuel de Barros, e acho que dentro dos poetas brasileiros ele tem também uma obra que abre uma nova sensibilidade. É impossível ler a obra dele e ser a mesma pessoa depois. Então, acho que são autores que mudam a vida da gente. Ok, professor, é isso. Muito obrigado pelas reflexões e pelas dicas de leitura aqui no Iluminuras. Muito obrigado pelo convite e fico muito feliz de poder conversar com vocês sobre esses assuntos. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui e para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.